Mas pelo menos eu aprendi que eu dei mais valor à prática. Pelo menos apanhando, eu entendi que praticar dá muito valor. E sério, até hoje eu pratico pouco. Hoje eu tô praticando mais por conta do serviço. Mas tipo, eu queria praticar por fora. Porque realmente a prática é uma parada que, mano, você aprende muito, 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 muito. Pô, se eu fosse dar 3 dicas, mano. Primeiro, pratique o que você estudou teórico, né? Óbvio que tem ali dentro dessa dica, estude o teórico, mano. Entenda uma arquitetura limpa, entenda o que é ter um código limpo, entenda o que é o back, o que é o front, como eu falei, e que área tu vai especializar. Pegue uma linguagem de programação, entenda o básico dessa linguagem de programação e vai aplicando conforme você vai aprendendo. Segunda dica, tem um lugar para você versionar seus códigos, não? Porque isso é muito importante. Versionar código é muito importante. Você vê a sua melhoria, você entende onde você está errando, você consegue entender um pouco de Git Flow, pô, que é importante no mercado de trabalho. E aí vem a terceira dica, mano. Entra num grupo de estudos, um grupo de comunidade de programadores, bota a cara, tapa, caralho, e veja esses códigos, entenda o que esses códigos fazem, sabe? Estude um pouco da sua lógica de programação, pra você aprender a resolver problemas, entender essas coisas. Eu pequei muito nisso. Hoje em dia eu vejo o código dos outros porque eu tenho que resolver isso. E, pô, o conhecimento que eu adquiri dessa porra foi imenso. E de gente muito inteligente. E, porra, mano, ver do cara muito inteligente, mano, é tipo um bebê nos braços da mãe bombada dele. Então, tipo, mano, pensa nessas dicas e pensa sempre nessas duas perguntas, né? Primeiro ano, mano, de faculdade, já pensa nisso. No seu cargo, o cargo que você quer atuar, o cargo que você pensou quando você pensou em entrar nessa faculdade. O que você tem que estudar nela? Qual é o caminho? E o outro, você tem uma base de programação, de lógica e de programação, mano? Porque não adianta nada você saber o que cada linha de código faz se você não entender o conceito, tá ligado? Se você não sabe resolver um problema sozinho. Mano, você consegue criar um objeto, você consegue abstrair um objeto pra vida real, tá ligado? Tipo, um carro. Abstrair pra vida real, não. Abstrair pro código, né? Por exemplo, tu conseguiria fazer um carro na programação. E eu digo carro não é uma parada fodida, mas tipo, realmente um objeto, carro, que tem as suas funções de buzinar, acelerar, frear, só isso. E aí, sei lá, cada função que tu chama, ele só manda o strings, ele está freando, está acelerando, uma parada muito besta, mas você consegue fazer sozinho. Depois disso, mano, você pode sim começar a pegar na linguagem de programação. Tipo, realmente, depois que você entende essa lógica, depois que você realmente entender todo esse básico, você pode pegar uma linguagem de programação, qualquer um que você quiser, tá ligado? E ir se especializando nela. Eu peguei livros, cursos, projetos muito interessantes pra se fazer no caminho. E, porra, velho, foi muito bom. O primeiro livro que eu li foi Código Limpo. Porém, o foda é que, como eu disse, além da faculdade eu tinha meu serviço. Uma parada que me deixou também bem atrasado não foi nem o fato de eu só não ter um apoio, uma pessoa. Tipo, o meu problema não foi só esse atraso de estudo, de não estar preparado. Mas eu também trabalho, eu também tinha que ajudar em contas, eu também tinha que bater o horário de tal hora até tal hora. Então, ao mesmo tempo que eu tava atrasado porque eu não entendia o que estudar, eu também tava atrasado porque eu não tinha tempo do que estudar. Quando eu comecei a entender o que tinha que fazer, eu não tinha tempo pra fazer. Então, esse era o fudido, né? Eu não podia aplicar tudo que eu tô falando aqui. Eu já entendia isso, mas eu não conseguia aplicar tudo porque realmente não tinha tempo. Tanto que eu tive que tirar um tempo pra cuidar da minha saúde, tanto mental quanto física, porque realmente estava ruim. E isso hoje em dia me pega legal. Tanto que agora com esse tempo eu pretendo dedicar aos meus hobbies, como aqui, ou dedicar a outras coisas que eu gosto fora isso, né? E no final desse ano, desse segundo ano de faculdade, eu meio que dei um pequeno salto, que hoje eu vejo que foi muito importante, né? Eu trabalhava, eu comecei como um jovem aprendiz, né? Eu comecei bem de baixo, o que é o natural, tá? Não pensem que o primeiro emprego de vocês vai ser algo muito incrível, fenomenal. Se for, mano, foda. Não se sinta atrasado por isso. Eu comecei bem de baixo, numa área que não era nem a que eu queria atuar. Fazer ela direito me abriu portas. Eu consegui meu primeiro estágio, né? Na área que eu queria, né? Um estágio de desenvolvedor. Com um pouco de disciplina, um pouco de planejamento, né? Que é o que eu acho que é importante a pessoa ter, e isso ela desenvolve sozinha. Eu pude criar uma rotina. E isso é importante, crie uma rotina. Não só uma rotina de estudo, uma rotina realmente do seu dia, da sua semana, tá ligado? E, pô, siga ela rigidamente. Pense com calma. Não desconsidere descanso, nem porra nenhuma desse tipo, mano. Porque senão tu só não vai conseguir. Não cria uma rotina
extremamente difícil, mas cria uma rotina que você consiga aproveitar o máximo possível, tá ligado? Não cronometre seu almoço, mano. Tira, tipo, 1 hora de almoço, 1 hora de janta, 1 hora de lanche, 1 hora de café da manhã. Foda-se! Tira um tempo pra você. Priorize sempre, sei lá, um descanso do caralho. Mas nessa sua rotina que tem bastante descanso, bota as obrigações, tá ligado? Porque foi com essa disciplina e estratégia bem rígida que eu consegui no futuro, né? No futuro, no caso agora, ter bastante coisa boa na minha vida. E, tipo, foi uma rotina rígida, foi uma rotina fodida, mas valeu a pena no final das contas, né? Agora eu tenho 2 vezes mais problemas. Porém, isso tava longe, né? Porém, com estágio e agora aprendendo um pouco mais de programação, eu ainda percebi que eu tava longe do que de fato era programação. E esse baque me veio mais pra frente, né? Hoje em dia, por exemplo, minha visão ainda é maior, muito maior do que eu achava. Eu achava que eu tava longe da programação. Quando eu comecei a trabalhar, é que eu vi que tava longe pra caralho. Naquele ano eu já sabia que eu estava longe, de fato, de entender o que era ser um programador. Eu ainda tava longe de me considerar um desenvolvedor bom, tá ligado? Eu diria que o conhecimento que eu adquiri naquele ano não era muito diferente do que os moleques tinham no primeiro ano. Eu acho que ali eu já consegui me igualar. Talvez um pouco menos, ou até mais que alguns. Foda-se. E nisso eu percebi que eu queria mexer realmente. Era com front e back-end, na área de desenvolvimento ali mais web. Comecei a estudar um pouco disso. E assim eu terminei o 2º ano da minha faculdade. Já com a mentalidade um pouco melhor. O conhecimento já igualando ali com a galera da faculdade. E principalmente, eu tinha um lugar onde eu podia aprender pra caralho. Deixa o código mais limpo do que você encontrou. Sua mãe. Eu não entendia muito bem o que os livros que eu lia queria dizer, né? Hoje em dia eu entendo pra caralho. Eu entendia o que tava dizendo, mas não entendia como, tá ligado? Porra, deixa o código mais limpo do que você encontrou. Mano, olha pra isso. O que você diria que tem que limpar aqui, tá ligado? Não faz sentido. Eu tava muito animado desse ano porque realmente foi coisa pra caralho que eu passei nesse caminho, né? Esses 2 anos foi coisa pra caralho. Por mais que não pareça, quando vocês forem passar alguém que já estiver passando, vocês sabem, é sempre um ano muito cansativo, muito estressante, mas que sempre acontece muita coisa. E nesse caminho eu senti uma parada meio foda. Era tipo um peso na consciência. Algo que, tipo, era um sentimento ruim, tá ligado? Como se eu tivesse sempre atrás, sempre atrasado, mesmo sabendo que eu tava indo bem. E eu sentia culpa por não realmente estar onde eu queria estar. E tipo, eu sabia que isso era algo meu, porque eu focava, eu praticava, de fato minha programação melhorou pra caralho, tipo, comparando o filho da puta que não sabia que era HTML, e pô, o que eu sabia naquela época realmente foi uma evolução grotesca, mesmo nunca tendo chegado ao nível de mercado naquela época, eu via que eu estava conseguindo criar projetos, eu via que eu conseguia pôr minhas ideias em códigos, e essas ideias partiam do meu conhecimento. Eu sabia que, por exemplo, eu não estava com a mente viciada em IA, em gerar códigos por IA. Não, eu tinha o pensamento lógico. Eu sabia quando usar IA. Óbvio, hoje em dia, ou até mesmo naquela época, eu sinto que eu poderia ter usado menos a IA. Eu me sinto um pouco dependente dela, mas eu me sinto dependente não porque sem ela eu não consigo fazer nada, e sim porque ela sabe bastante coisas específicas que eu ainda não conheço. Óbvio que a gente também não pode sair demonizando a IA na programação, ela é realmente muito útil. E eu vejo isso no mercado. Se você não sabe mediar isso, você não vai pra frente. Quanto menos você depender da IA, melhor. Porém, você tem que ser melhor que ela. Você não pode só não usar a IA e ser um buceta do caralho, tá ligado? E era isso, mano. Eu focava, eu praticava, eu melhorava minha programação. E eu não só achava que evoluía, porque a rapaziada que andava comigo, a rapaziada que era da minha faculdade, realmente via que eu tava aprendendo, eles tiravam dúvida comigo. Eu já tinha capacidade de tirar dúvida de alunos, sabe? Professores explicavam coisas que eu já sabia. Então eu tava indo à frente já, um pouco. Chupem!